Se você quer aprender tudo sobre Midjourney, esse vídeo é para você. Eu reuni tudo que eu aprendi nesse um ano utilizando essa ferramenta excelente e vou te passar nesse vídeo. Como o canal já alcançou 100 mil inscritos, tá na hora de subir o patamar do conteúdo. Então, senta a bunda na cadeira e vamos estudar, porque o conteúdo hoje é denso e o vídeo é longo. Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu preciso passar uma pequena introdução sobre essa aula, porque esse vídeo será mais no formato vídeo-aula, ok? Eu tenho um curso completo sobre Midjourney aqui no canal, só que ele já está desatualizado. Eu não falo que as informações que estão lá presentes são ruins, não, mas ele está desatualizado de acordo com o autor daquele vídeo, que sou eu. De lá para cá, eu já aprendi muita coisa, já utilizei a ferramenta para diversos propósitos, e muito disso eu vou estar passando aqui na aula de hoje. Então esse aqui será um curso gratuito, onde eu vou ensinar o máximo possível em menos tempo para vocês, mas as informações aqui serão extremamente atualizadas e também vai conter um pouco da minha experiência pessoal utilizando a plataforma, ou seja, várias dicas extras extremamente úteis. Como um roteiro básico para essa aula, nós falaremos primeiro sobre o que é e como funciona o Midjourney, quanto ele custa, como instala, e depois falaremos sobre a interface principal dele, que funciona no Discord. Depois nós iremos falar sobre a criação de prompts e depois nós iremos ter uma aula avançada. Então, fica tranquilo, você vai aprender do zero ao avançado. E lembre-se, se você já é um usuário avançado ou se você não gosta muito da parte técnica da introdução, você pode pular para a parte que desejar. Eu vou deixar os cards com as marcações de tempo aqui no campo dos comentários fixados, beleza? Então vamos começar. O que você está vendo aqui na minha tela agora é a página inicial do Midjourney. Esse é o site do Midjourney, tá bom? O Midjourney estourou na internet mais ou menos no final de dezembro de 2022. Foi ali que a maioria das pessoas teve acesso a essa plataforma. E de lá para cá, tudo mudou. Principalmente sobre a criação de conteúdos ou as coisas que você vê na internet. Muito do que você vê na internet é feito por algum artista, geralmente desconhecido, ou por imagens que você encontra em banco de dados ou nas barras de pesquisa do Bing ou do Google. Depois que o Midjourney surgiu, tudo mudou, porque a partir daquilo, várias pessoas poderiam criar imagens de alta qualidade para colocar nas suas redes sociais, para utilizar como avatar em jogos online ou também nas redes sociais. As pessoas também poderiam criar imagens para colocar em vídeos ou em documentários pela internet. Então o Midjourney, sim, ele foi um divisor de águas para a criação de conteúdo e para tudo que você vê na internet. Mas Lucas, o que exatamente é o Midjourney? O Midjourney, pessoal, ele é um algoritmo de inteligência artificial. Como funciona isso? Basicamente, existe um computador gigante que tem várias imagens armazenadas, e todas essas imagens seguem alguns parâmetros. Para ficar mais fácil de ilustrar isso para vocês, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é uma linha do tempo contendo as imagens das versões do Midjourney. Então aqui nós temos da versão 1 até a versão 5. Esse aqui é um rapaz. Tem aqui um rapaz na versão 1. Como é que ele foi criado? Alguém digitou lá para o Midjourney: eu quero a imagem de um homem. E o que aconteceu? O algoritmo puxou naquele banco de dados imensos com várias imagens, vários parâmetros masculinos para criar essa primeira imagem aqui. Como ele funciona? Primeiro, ele entrega um rascunho da imagem, ok? Então você digita lá, uma imagem de um homem branco. Depois que você digitou isso, o algoritmo vai fazer uma busca no banco de dados para todas as imagens que seguem esse mesmo parâmetro. Uma imagem de um homem branco. Ele vai separar todas as imagens que seguem essa mesma linha de raciocínio, vai misturar todas essas imagens e vai entregar um esboço. Depois disso, uma segunda camada do algoritmo vai começar a colocar os detalhes. Você vai ter um esboço, um rascunho, exatamente como aqueles feitos de papel. Você só vai ter os traços de um rosto masculino, um nariz masculino, mas só
traços, não vai ter nada certo. Essa segunda camada do algoritmo vai chegar e vai colocar: o nariz masculino é mais grosso, então ele vai definir um nariz mais grosso. Os lábios são maiores, então ele vai definir lábios maiores. O queixo é um pouco mais quadrado, então ele vai colocar um queixo um pouco mais quadrado. O que eu quero dizer com isso, para resumir, pessoal? Existe um algoritmo que tem um banco de dados com várias imagens, ele cria rascunhos e depois uma outra camada de algoritmo vai colocando detalhes nesses rascunhos. Para você entender melhor isso, olha essa sequência de imagens aqui. Você vê que a imagem do Midjourney na versão 1, ela era pouco definida, ela tinha poucos detalhes. Quando você vai passando para as versões, como na versão 2, na versão 3, o que acontece? Você vai reparar que a imagem é quase sempre a mesma, ó. O personagem daqui da versão 1, ele é muito parecido com o da versão 2 e com o da versão 3, com o da versão 4 e com o da versão 5. Só que o que muda exatamente? A quantidade de detalhes, as definições de detalhes. Então a gente pode dizer que para o Midjourney funcionar e evoluir, ele precisa do quê? De uma segunda camada de algoritmo que saiba colocar detalhes melhores. O rascunho pode ser sempre o mesmo, mas quanto melhor for essa segunda camada que adiciona detalhes, melhor será a nossa imagem. Um exemplo claro está aqui, da imagem 1 para a imagem 3, você vê que é basicamente o mesmo cara, só que a imagem 3 tem muito mais detalhes. As orelhas estão posicionadas da maneira correta. Por quê? Porque essa segunda camada de algoritmo identificou que uma orelha masculina fica nessa posição e tem esse formato. E é claro que aqui ainda não estava muito bom, mas quando isso foi se aprimorando, olha como ficou. As imagens passaram a ser bem melhores. Bom, essa aqui é uma explicação bem leve, um pouco até rasa, mas dá para você entender como isso aqui funciona. Você vai colocar as palavras, o algoritmo vai criar um rascunho e depois uma segunda camada de algoritmo vai chegar e colocar os detalhes na sua imagem, ok? Bom, você também pode notar que a evolução do Midjourney ocorreu principalmente entre a versão 3 e a versão 4. Lembra quando eu te falei que o Midjourney surgiu ou estourou lá em meados de dezembro de 2022? Bom, foi quando lançou essa versão aqui, ó, a versão 4. E olha o salto na qualidade da imagem que teve da versão 3 para a versão 4. Foi algo realmente muito impressionante. Então, teve aquela velha história. Ah, na versão 1 não parece ser grande coisa, é só uma imagem qualquer. Na versão 2, até que ficou legalzinho, mas ainda não tem função. Na função 3, pô, legal, mas isso aqui nunca vai substituir um artista de verdade. Só que aí chegou a versão 4, a versão 5 e hoje nós temos até a versão 6, ok? Não tenho aqui nesse gráfico, mas temos até a versão 6. E olha a qualidade disso aqui. Você pode notar que isso aqui é basicamente uma foto cinematográfica, ok? Não difere muito. A maioria das pessoas não está acostumada com essa qualidade de imagem. E quando você fala que isso aqui não é uma foto, muitas delas se surpreendem. Beleza, pessoal? Esse aqui é mais o contexto do que estamos vivendo hoje em dia. O Midjourney é uma ferramenta muito potente para a criação de imagens. E o seu algoritmo está cada vez mais calibrado, principalmente essa segunda camada de algoritmo que coloca os detalhes nas imagens. Quanto mais parâmetros de imagem ele tem, melhor as imagens saem. E é claro, como funciona como um banco de dados, cada dia ele será mais e mais e mais alimentado, ficando assim cada vez melhor. Ainda falando sobre as versões, o Midjourney atualmente possui as 6 versões que nós conhecemos. Versão 1, 2, 3, 4, 5 e atualmente nós estamos na versão 6. Vocês vão conhecer todas essas de maneira mais detalhada no decorrer dessa aula. É importante notar também que além das versões normais, que vão de 1 a 6, o Midjourney também possui algumas versões chamadas de Niji Mode. O Niji Mode é uma versão alternativa do Midjourney. Ele funciona dentro da mesma plataforma, tá? E a base de cálculos e algoritmo dele é a mesma.
Só que, com uma diferença, ele puxa sempre para traços animados, traços de cartoon e traços orientais, ou seja, estilo anime, estilo Disney, entre outros, ok? Então, tem as 6 versões e as versões Nijimode. Lucas, qual que eu escolho? Cara, depende do seu propósito. Se você é um artista que trabalha com cartoon, talvez o Nijimode seja mais interessante para você estar utilizando nos seus trabalhos. Agora, se você trabalha com algo mais realista, as versões de 1 a 6 são as melhores para você. Nós também falaremos mais dessas versões no decorrer deste curso. E outra coisa importante que eu queria falar com vocês logo de começo é sobre as melhorias das versões do Midjourney. Entenda que, se você utilizar as versões mais antigas, você terá algumas limitações. Aqui um exemplo, nas versões 3 e 4, tinha muito problema com os dedos. Os dedos não saíam de maneira normal. Então você podia digitar lá quantas vezes você quisesse, uma mulher com 5 dedos. Mas dificilmente saía. Quando saiu a versão 5 com o algoritmo renovado, melhorado e com os parâmetros mais ajustados, esse aqui foi o resultado. Então, entenda que você pode utilizar qualquer versão do Midjourney, só que quanto mais antiga a sua versão, mais limitações ela terá. Saindo um pouco da questão de criação de imagens, nós temos que analisar também um pouco da importância do Midjourney. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Vamos lá, pessoal. Nós temos atualmente 4 principais criadores de imagem com inteligência artificial, sendo esses o DALL-E 2, que é da mesma empresa do ChatGPT. Nós temos também os modelos de Stable Diffusion, que são abertos, ou seja, qualquer pessoa pode instalar em qualquer máquina a qualquer momento. Nós temos também o Adobe Firefly e o Midjourney, ou seja, 4 principais modelos. Como você pode notar, o modelo mais utilizado atualmente é o Stable Diffusion. E eu vou explicar o porquê disso. Por que o Midjourney, se ele é tão bom, por que ele não é o mais utilizado? Pelo simples fato do Midjourney ser uma plataforma paga. Os modelos do Stable Diffusion, além deles poderem ser baixados gratuitamente na sua máquina, eles estão disponíveis também em vários sites na internet. Então, um exemplo claro aqui seria a plataforma Leonardo AI ou o CiaArt AI. Ao entrar nesses sites, você estará utilizando o Stable Diffusion, ok? Quando você cria uma imagem lá, é uma imagem do Stable Diffusion. Bom, e por que, mesmo sabendo disso, eu e muitas outras pessoas ainda optamos por utilizar o Midjourney? É a questão de qualidade, ok? Nem sempre o que é pago é melhor, mas no caso da criação de imagens por IA, o Midjourney, ele é pago e ele é realmente o melhor. E sobre isso não existe discussão. Pode até um caso ou outro onde alguma plataforma pode se sair melhor do que ele, mas no geral, o Midjourney é o melhor para tudo, beleza? O maior exemplo disso é que, dentre todas essas plataformas, o Midjourney é a plataforma paga, mas ele está aqui sempre competindo com o número de criações das outras plataformas que são grátis. Então isso aqui para mim é o maior exemplo de como a plataforma, mesmo sendo pouco acessível, ela ainda é a opção de escolha de várias pessoas, inclusive a minha. Tá bom, Lucas. Eu já sei que a plataforma é paga, mas será que eu posso pagar? Será que vale a pena? Vai de cada um. Mas, para mim, é super em conta o valor. Por exemplo, nós temos aqui vários planos para o Midjourney. Os mais interessantes são o plano básico de $10, ok? E o plano standard de $30. E de cara, eu já vou te falando, o plano standard você pode criar imagens de maneira ilimitada. Então o valor aqui será aproximadamente para nós brasileiros R$ 155. Com R$ 155 por mês você pode criar imagens infinitamente com a qualidade do Midjourney. Mas, como eu disse, eu não tenho o plano standard. Todos sabem que eu utilizo o plano básico. Lucas, por que você utiliza o plano básico? Já que você trabalha com isso, você cria as capas aqui do YouTube com isso, por que você não utiliza o standard? A questão é que o plano básico, para mim, ele já é bem generoso. Eu crio em torno de 200 imagens por mês.
e para mim já tá bom. Mas por que que isso aqui dá certo para mim? Porque quando eu abro a ferramenta, pessoal, eu já sei o que eu estou procurando. Se eu abro a ferramenta para criar uma imagem para thumbnail dos meus vídeos, eu já sei criar ela da maneira correta. Então eu não gasto muito crédito, eu não gasto muito da força computacional que eu tenho mensal com testes. Muitas vezes eu abro a ferramenta, crio a primeira imagem e aquela já está boa o suficiente para mim. Se você é um usuário novo, eu recomendo que pelo menos no primeiro mês ou quando você estiver fazendo essa aula, você utilize o plano de $30. Porque com isso você vai conseguir testar muito a ferramenta, você vai poder fazer muita coisa e aprender bastante. Agora, com o tempo, se você já é um usuário mais avançado, o plano de R$ 55 de $10 já é o suficiente para você. Lembrando, o Midjourney não patrocina ninguém, ok? Eles são uma empresa independente. E eu também sou um criador de conteúdo independente. Eu não recebo nada do Midjourney nem da empresa por trás para estar divulgando isso aqui. Isso aqui é somente a minha opinião, ok? É o que eu faço. Beleza? Então, bola para frente. Agora falando sobre a instalação do Midjourney, você precisa se atentar a um detalhe. Atualmente, o Midjourney não possui uma plataforma online, então não tem um site onde você entra para estar utilizando o Midjourney. Até existe um rascunho desse site, só que ele ainda está muito em beta, então eu nem vou mostrar para vocês. A melhor forma de estar utilizando o Midjourney é pelo Discord. Para quem está começando agora na internet ou para quem é muito leigo nesse sentido, e não tem problema nenhum em ser leigo, tá, pessoal? A questão é que o Discord, ele é um programa de bate-papo, então muito utilizado por pessoas que jogam online. Você entra no Discord e vão ter várias salas, você pode criar suas próprias salas para conversar. Dentro dessas salas, você pode colocar alguns bots, inclusive o bot do Midjourney, e é através desse bot que você cria as suas imagens. Então, um passo importante para você ter acesso ao Midjourney é ter o bot do Discord. Você precisa baixar o Discord no seu computador ou no seu celular para estar utilizando. Lembrando, se você utiliza o celular, não tem nenhuma limitação para vocês. Para deixar esse tutorial um pouco mais rápido, eu não vou mostrar como baixa o Discord, mas o processo é bem simples. Você baixa ou abre no seu navegador, cria uma conta, vai no seu e-mail, clica em aceitar os termos, coloca senha, todos os seus dados e pronto, você vai ter uma conta. É basicamente como criar uma conta no Facebook ou no Instagram. Feito isso, você tem acesso ao Discord e você vai ter mais ou menos essa tela aqui. Esse aqui é o Discord. Quando você tiver mais ou menos nessa tela aqui, você tem que se atentar a duas coisas. Primeira coisa, existe uma lista de servidores aqui na barra lateral esquerda. Vou mostrar para vocês. Aqui, uma lista de servidores. Provavelmente, se você está entrando agora, você não vai ter servidor nenhum aqui. Então você precisa adicionar servidores. Você pode criar o seu, mas você pode também adicionar um servidor ou uma comunidade externa. Vamos lá. Primeiro passo é adicionar um servidor. Você coloca em criar o meu, para eu e os meus amigos, e você vai colocar um nome nesse servidor. Eu vou colocar aqui Midjourney Lucas. Clico em criar. Bom, agora eu tenho um servidor dentro do Discord. O que eu preciso fazer agora? Para ter acesso ao bot do Midjourney, eu preciso encontrar a comunidade do Midjourney. Então, eu clico em explorar servidores do Descobrir. Quando eu clicar aqui, as maiores comunidades já vão aparecer. E a do Midjourney é a maior delas, atualmente com 18 milhões de pessoas. Você dá um clique nessa comunidade, ela vai carregar. Aqui do lado direito nós temos uma barra. Essa barra é a de amigos. Se essa barra não estiver aparecendo para você, você vai fazer o seguinte, você vai dar um clique aqui em ocultar lista de membros, ok? E aqui você vê que existe um Midjourney Bot. Você dá um clique com o botão esquerdo nesse carinha aqui, e aqui vai aparecer adicionar app. Dá um clique e seleciona o servidor que você criou. No meu caso, Midjourney Lucas. Clico em continuar, aceito tudo e autorizo. Vai perguntar se eu sou humano, atualmente sim. Agora eu posso ir para o Midjourney Lucas. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é tirar o som, porque isso aqui é bem chato. Então clica aqui no seu servidor do Midjourney com o botão direito e coloca silenciar servidor até eu ligá-las de novo. Pronto. Aqui nesse servidor tem o Midjourney e você. Então você vai pedir as imagens
para o Midjourney. Ou seja, a partir desse momento, você já tem acesso à ferramenta. E o que você precisa fazer? Para você dialogar com essa ferramenta, para você falar com ela, existe um comando bem simples, que é o /imagine. Depois que você digita /imagine, você pode dar um clique nessa barra e vai pedir para você colocar um prompt, ok? O prompt é a imagem que você quer. Não vou colocar o prompt ainda porque, provavelmente, você ainda não fez a assinatura da ferramenta. Então, você pode pedir, mas ele não vai te entregar nada. Para que você faça a sua assinatura, você coloca /subscribe. Aperta Enter. Quando você faz isso, o que acontece, pessoal? Você vai ser redirecionado para um outro local onde você colocará os dados do seu cartão de crédito ou forma de pagamento e assim você terá acesso ao Midjourney, ok? Não vou mostrar isso aqui porque são informações confidenciais, mas é bem simples de estar fazendo. Feito isso, está na hora de começar a mexer de verdade com a ferramenta. Bom, para comunicação, você vai colocar aqui /imagine e depois você vai colocar o prompt da sua preferência, qual imagem você quer criar. Então, eu vou colocar aqui uma garota na floresta. Feito isso, eu aperto Enter e o algoritmo vai começar a criar essa imagem para mim. Isso aqui vai demorar de 20 segundos até 2 minutos. Dependendo da complexidade da sua imagem, vai demorar mais ou menos. Nesse primeiro teste, eu vou deixar aqui carregando para vocês verem o tempo que vai demorar aqui no meu computador. Mas nos outros testes eu vou fazer isso de maneira antecipada, para deixar essa aula um pouco mais dinâmica. Como vocês podem ver aqui, a imagem está sendo criada. E aqui estão os resultados. Ó, resultado número 1, resultado número 2, resultado número 3 e resultado número 4. Por padrão, o Midjourney sempre vai te entregar 4 resultados para cada prompt que você inserir. Okay? Lembre-se que prompt é a linha de comando, prompt é o incentivo que você está dando para o algoritmo. Para ficar bem claro aqui, prompt é o que você vai enviar. Quanto melhor o prompt, melhor o resultado. E por que o Midjourney vai te dar 4 referências de imagem? Lembre-se, pessoal, isso aqui é um algoritmo, funciona através de cálculos matemáticos. Esses cálculos matemáticos não são cálculos extremamente precisos, então eu coloquei aqui uma garota na floresta. Só que, imagina, existem trilhões de imagens de garota na floresta. E como é que o Midjourney vai saber qual imagem eu quero? Ele não sabe, então ele vai dar sempre 4 resultados diferentes. E a partir desses 4 resultados, cabe a mim mostrar para ele, olha, eu quero esse ou eu quero o outro. Eu tenho que definir exatamente o que eu quero. Se eu for muito específico no prompt, os meus resultados são melhores. Além disso, eu ainda posso fazer uma escolha dessas imagens aqui para mostrar para ele exatamente o que eu quero. Um exemplo, eu gostei dessa imagem número 2. Então eu posso pedir para ele aqui que ele aumente a imagem número 2. Ó, então ele aumentou essa imagem para mim. Caso eu goste da imagem número 2, mas queira também outras imagens parecidas com essas, naquele caso de, cara, gostei da imagem 2, mas ainda não é isso, é quase isso. Bom, eu tenho a opção de fazer uma variação da imagem 2. Então, posso dar um clique novamente, vai abrir uma caixa para caso eu queira digitar alguma coisa a mais ou retirar algum detalhe. Eu clico em enviar e ele vai me dar variações da imagem 2, ok? Então, vou esperar aqui novamente com vocês carregar. Acho que dessa vez vai demorar um pouquinho mais, ok? Mas o processo de criação básico é esse aqui. Você manda a informação, o algoritmo te devolve 4 resultados e você escolhe se você gostou algum desses resultados e a partir disso você vai trabalhando. Eu quero mais do que o algoritmo me deu ou eu quero menos? Eu tenho que adicionar detalhes ou retirar detalhes? Quais os passos que eu preciso para chegar na imagem perfeita? É basicamente essa maneira de trabalhar com o Midjourney. Nossa imagem está sendo criada aqui. Lembrando que sobre o tempo de criação da imagem, quanto mais a sociedade aumentar a potência do hardware, mais rápido será a criação das imagens. Então, é uma informação dica extra que vocês vão sair aqui sabendo desse vídeo, é que no ano de 2023, a empresa da Bolsa Americana que mais cresceu em valor foi a NVIDIA. Por quê? Porque a NVIDIA cria os chips gráficos que são utilizados para a criação dessas imagens aqui.
Então, uma dica extra aí, caso você acredite no potencial da inteligência artificial, as empresas que produzem chips gráficos são as mais indicadas para você estar investindo. É uma dica extra, mas realmente bem interessante. Lembra que essa aqui foi a segunda imagem, a imagem da minha escolha? Então, agora nós temos variações dessa imagem. E aqui você já nota que a menina está olhando para um lado, ou está olhando para o outro, está olhando para cima, e aqui você vai escolhendo o que você quer. E novamente você pode pedir para ampliar alguma dessas imagens ou fazer variações dessas imagens, ok? Caso você não tenha gostado de nenhum dos resultados, você também tem a opção de dar um reroll. O que seria esse reroll? O reroll seria rolar os dados novamente, ou seja, tira tudo e refaz de novo. Seria a opção mais drástica aqui. É como falar para o algoritmo, olha, não gostei de nada. Então, cria tudo de novo. Então, você pode utilizar esse botão aqui. Pessoal, para criação básica, é isso, ok? Até aqui você já tem um conhecimento que 98% das pessoas não tem. É a opção de criar essas imagens. Poucas pessoas utilizam isso hoje em dia, ou poucas sabem fazer isso com maestria. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a questão das imagens, sobre a criação das imagens e seus parâmetros. Eu quero que vocês saiam dessa aula aqui sabendo muito, ok? Quero que vocês saiam daqui num nível elevado de conhecimento. Então vamos lá. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de prompts. Prompts são textos que você insere em algoritmos de inteligência artificial para obter algum resultado. Eu vou aumentar um pouco aqui a tela para ficar melhor para a gente entender. Então, vou dar uma esticada aqui, vou tirar essa barra lateral também, que a gente pode focar um pouco mais na criação de prompt. Então, eu já preparei aqui com antecedência para ficar um pouco mais dinâmica essa aula. E dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho aqui uma garota na floresta. E esse é o meu resultado, tá? Lembre-se que quanto melhor o prompt, melhor o resultado. O meu prompt aqui é bem básico, só uma garota na floresta. Então, não coloquei nada além disso. A gente pode elevar isso aqui para um nível um pouco maior. Então, eu tenho aqui uma garota na floresta com um vestido vermelho, cabelo vermelho e mais ou menos 17 anos de idade. Por que eu falo mais ou menos 17 anos de idade? Porque o algoritmo ele tem um banco de dados lá com pessoas de todas as idades. Só que algumas pessoas com 17 anos parecem mais velhas, outras parecem mais jovens. Então, quando você colocar algo como idade num algoritmo desse, é mais ou menos essa idade, ok? Nunca é certeiro. O algoritmo, ele rola os dados. Então, podem sair resultados diferentes. O resultado para esse prompt aqui são essas 4 imagens. Então, novamente, um resultado muito bom. Uma garota de vestido vermelho na floresta e também cabelo vermelho, né? Uma garota ruiva. Você pode ver que, até aqui, não é muito difícil de estar produzindo as suas imagens. O que você precisa fazer? Ou você entende um pouco de inglês, ou você usa o Google Tradutor. E não tem problema nenhum, inclusive recomendo que usem, ok? Você vai mandar o prompt aqui com o seu desejo, com o que você quer, e ele vai te dar uma resposta. E aqui que surge um detalhe bem importante, porque a maioria das pessoas, elas conseguem trabalhar até esse ponto. Elas travam na próxima etapa. A próxima etapa é mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? É a possibilidade de criar imagens extremamente detalhadas. Isso eu chamo de prompt avançado. Um usuário avançado consegue criar imagens mais detalhadas. Então ele consegue definir muito mais aspectos na imagem do que uma pessoa que está simplesmente utilizando a plataforma aqui para brincar. E o que ele consegue retirar mais desse algoritmo? Vou clicar aqui na imagem para vocês verem. Olha esse prompt aqui. Uma imagem frontal cinematográfica de uma garota na floresta com vestidos vermelhos, cabelos vermelhos e correndo na floresta, com aproximadamente 17 anos de idade e luzes solares, ou sunshine, luzes do sol, iluminação solar. Basicamente isso. Vamos por partes. Repare, uma garota na floresta. Uma garota é o meu objeto central da cena. A floresta é o meu plano de fundo, ok? São 2 parâmetros para a criação de imagens. A garota e a floresta, 2 parâmetros. Aqui nós temos uma garota, objeto central, a floresta, que é o fundo da minha imagem,
A garota está vestindo um vestido vermelho, é um detalhe no objeto central. Ela tem cabelo vermelho, é um outro detalhe no objeto central. E ela tem 17 anos de idade, isso aqui é um terceiro detalhe no meu objeto central. Quando a gente vai para o mais avançado, nós temos isso aqui. Uma imagem frontal. Então eu já defini um ângulo de câmera, ok? Ângulo de câmera, imagem frontal. Imagem cinematográfica. Então eu defini o ângulo da minha imagem, eu defini o estilo da imagem, cinematográfico. Poderia ser não cinematográfico, poderia ser imagens realistas ou cartoon, desenhos, qualquer coisa do tipo, mas não, eu defini uma imagem frontal e cinematográfica. Então, você repara que o prompt está ficando mais específico. Temos também aqui uma imagem frontal cinematográfica de uma garota na floresta. Lembre-se, a garota é o objeto central, a floresta ainda é o plano de fundo. Vestindo um vestido vermelho e cabelo vermelho, correndo na floresta, ok? Então até aqui tá igual também. Aproximadamente 17 anos de idade, e tem também sunshine, que seriam as luzes solares. Por que luzes, Lucas? Cara, iluminação. Quando um fotógrafo vai tirar uma imagem, o que que ele precisa? Ele não precisa de iluminação? Então, a imagem eu coloquei iluminação. Quando um fotógrafo profissional vai fazer uma imagem, ele não precisa escolher o ângulo da câmera, eu escolhi o ângulo frontal. E o estilo da fotografia? É uma cinemática? É para um filme? É para uma série? É para um filme antigo? É para um desenho? Enfim, existem várias variações que você pode estar utilizando para criar as suas imagens. E é interessante porque quanto maior o seu conhecimento sobre essas áreas, melhor você fica na criação de imagens, ok? Aqui a gente tem algo também realmente avançado, só que com algumas diferenças. Reparem que aqui a garota, ela está correndo. Reparem também que eu coloquei uma câmera frontal, ou seja, a câmera está frontal. Só que a garota está de costas, porque ela está correndo. E se eu quiser fazer uma imagem da garota correndo, só que na direção da câmera? A câmera, ela ainda vai estar frontal, correto? Só que eu vou ter a perspectiva de imagem diferente se a garota estiver vindo até mim. Então, para isso, eu coloquei o mesmo prompt e eu criei essa imagem aqui da garota correndo de costas, só que eu coloquei como primeiro parâmetro uma visão frontal. Então, agora eu tenho uma visão frontal de uma imagem cinemática de uma garota correndo na floresta com vestido vermelho e cabelo vermelho, 17 anos de idade e com luzes do sol. E o resultado é esse aqui. Então você pode ver que, apesar de ser um pouco mais específico, dessa vez a garota em duas das imagens está vindo até a câmera. Então ela está correndo de frente para a câmera, ou seja, correndo naquela perspectiva frontal, ok? E aqui, nos outros dois resultados, eles saíram igual à imagem anterior. Por quê, pessoal? Porque depende de como você estrutura esse prompt, ok? Tudo depende das suas palavras. Eu utilizo muito esse termo nas aulas de ChatGPT, que é: quanto melhor você conversa com a ferramenta, melhores os seus resultados, ok? Como o meu inglês ainda não está muito afinado, eu ainda não escrevo de uma maneira onde eu acerto 100% das vezes. Mas esse aqui é um bom exemplo para você ver que o algoritmo, ele rola os dados, ok? Às vezes sai aleatório. Então aqui saiu certo, só que aqui do lado direito saiu errado. E tá tudo bem, porque com o tempo eu vou aprimorando. Caso eu realmente queira uma imagem da garota correndo de frente para mim, a única coisa que eu preciso fazer é pegar esse conjunto de palavras que eu chamo de prompt e melhorar ele, ou tirar coisas, ou acrescentar coisas, ou escrever de formas diferentes. Um exemplo disso é que esse sunshine aqui, que seriam essas luzes do sol, eu poderia trocar e colocar ela aqui na frente, ok? Dando prioridade. Então, além de escrever de maneiras diferentes, você pode colocar prioridades nas palavras que você adiciona nesse prompt. É um assunto bem complexo, tá? E tudo bem ser complexo, tudo bem ser difícil. Por quê? Imagina se fosse tudo fácil, pessoal. Todo mundo chegaria aqui e criaria simplesmente as melhores imagens possíveis e todo mundo seria igual. Mas não, as coisas realmente são difíceis, existem variações.
quanto mais você conversa com o algoritmo, com o bot do Midjourney aqui no Discord, melhor você fica. Quanto mais imagens você pede, mais você entende das variações, ok? Eu não sou o melhor usuário de Midjourney do mundo, tá? Mas eu entendo a ferramenta de uma forma que, quando eu vejo uma imagem do Midjourney, em qualquer lugar, pode ser um paper, pode ser num flyer, pode ser num pôster, pode ser na área de trabalho de um computador. Quando eu vejo uma imagem do Midjourney, eu sei que aquela imagem é do Midjourney. Como eu faço isso? Bom, eu tive muita exposição a essa ferramenta, ok? Eu vejo imagens disso aqui basicamente há um ano todo santo dia. Entenda que realmente criar prompts mais elaborados não é fácil, exige um conhecimento, inclusive conhecimento em áreas bem específicas. Visão frontal é uma coisa para fotógrafos. Cinemática, talvez uma coisa para quem trabalha com cinema, cineasta ou algo do tipo. Também é interessante saber um pouco mais sobre vestimentas, porque você pode colocar roupas diferentes nos seus personagens do Midjourney, estilos de cabelo, enfim, vai da sua criatividade e do seu conhecimento. Mas entenda que esse processo não é simples, apesar de ser bem agradável de fazer, ele não é simples. E quando você está começando, você tem que exercitar, ok? O Midjourney não é diferente de qualquer outra coisa que você vai aprender na sua vida. Mas qual o resultado do que nós temos aqui? Observem, uma imagem realmente muito boa. Eu vou até subir uma dessas imagens aqui, ó. Apesar de estar com as mãos aqui não tão boas, mas você pode notar aqui. Olha o fundo dessa imagem aqui, é um fundo desfocado. Por que que o fundo é desfocado? Porque a imagem, ela é cinemática, então o fundo desfocado faz sentido. Olha como o vestido, é um vestido vermelho, faz sentido. O cabelo também faz muito sentido. A posição do cabelo, como ela está posicionada, tudo isso lembra o quê? Que ela está correndo. Temos também as luzes do sol, ó, que iluminam essa cena. Poderia ter colocado essa imagem à noite. Era só eu escrever ali, noite. Então não teriam luzes do sol. Agora reparem que se você coloca luzes do sol e também coloca à noite, vai sair algo realmente aleatório. Então, o que você digita é muito importante, ok? Bom, sobre a criação de prompts, é basicamente isso. Você pode criar prompts para imagens simples, um pouco mais intermediárias, com alguns detalhes, e extremamente avançadas, dependendo da quantidade de parâmetros que você conhece. Um detalhe importante sobre a criação de imagens é que muitos desses parâmetros utilizados nos prompts são bem específicos de áreas um pouco distantes da maioria das pessoas. São mais conhecidos por desenhistas, pessoas que trabalham com fotografia e por aí vai. Então, se você já tem uma afinidade com esse tipo de trabalho, se você já tem um conhecimento amplo nessas áreas, você com certeza vai se sair melhor do que as outras pessoas no Midjourney. Se você não sabe, assim como eu também, quando eu comecei a utilizar isso aqui, eu não sabia basicamente nada. A saída foi pesquisar e entender o que que era cada coisa. Então eu não sabia exatamente o que que era uma imagem cinematográfica. Então eu fui pesquisar. E através das minhas pesquisas eu criei uma biblioteca de prompts, onde eu posso fazer essas consultas. Então, por exemplo, estilos de arte. Eu dou um clique aqui em estilos de arte e tenho aqui vários estilos artísticos, como por exemplo, imagens Polaroid, estilo Synthwave, anos 80. Então, tem uma gama de estilos e padrões que eu conheci ao longo da minha jornada, ok? Então essa biblioteca é como se fosse meu braço direito, é o meu livro para consultas. Então aqui a gente tem técnicas de desenho feito à mão, imagens cartoon, estilo mangá, estilo anime, entre outros estilos, ok? Então se você vai trabalhar com o Midjourney, eu recomendo que você anote ou tenha um campo onde você possa fazer consultas. Você não precisa ter a minha biblioteca de prompts, você pode criar a sua própria e também existem vários sites na internet onde você encontra essas informações, tá bom? Estão expostas em vários locais. Quando eu criei essa biblioteca aqui, não tinha quase nada sobre o assunto. Então, algumas coisas importantes que você pode catalogar para estar utilizando no dia a dia são resoluções, variações de ângulo, técnicas de luz e pós-processamento, estilos de artes, personagens e roupas, logos e ícones, estilos de imagem para confecção de canecas e camisas e alguns estilos de adesivo. Basicamente, isso aqui
é o bruto do que você pode aprender a estar criando com o Midjourney. E esses materiais para consulta são muito úteis. Por exemplo, eu posso dar um clique aqui em personagens. E aqui eu tenho um prompt que me mostra, por exemplo, como seria uma roupa de marinheira. Ok? Então essa aqui é uma outra dica extra para vocês. Consultem materiais para aprender mais sobre estilos e parâmetros para a criação dos seus prompts. Beleza? Então, vamos continuar a aula. Bom, agora nós vamos falar sobre os botões principais na interface do Midjourney, ok? Eu peguei aqui o mesmo prompt anterior, tá bom? E aqui nós temos 4 resultados desse prompt. Então, é a garota de vestido vermelho aqui da nossa aula. Vou escolher aqui para a gente trabalhar com a imagem número 2. Se eu quero a imagem número 2, o que eu preciso fazer, pessoal? Temos duas opções. A primeira é pedir essa imagem em tamanho maior. Seria um upscale dessa imagem. O que é o upscale, pessoal? Upscale é uma técnica para aumentar pixels. O que acontece? A imagem que está aqui, ela está num tamanho bem pequeno, afinal ela foi criada com outras 3 imagens. Então, o tamanho dessa imagem, ele é pequeno. Okay? Não vai servir para muita coisa. Você coloca uma imagem dessa como tela de fundo do seu computador, o que vai acontecer? Essa imagem vai esticar, e quando ela estica, ela perde a qualidade. Então, a gente pode entender que esse primeiro resultado aqui do Midjourney, ele só quer dar uma referência para você. É só uma referência. Qual dessas 4 aqui que você prefere? Okay? Caso você faça uma escolha por uma dessas 4, você pede o upscale, que é aumentar essa imagem. Você basicamente está falando para a ferramenta, olha, eu gostei dessa imagem número 2, é a que eu vou usar, eu quero ela. Então, você vai dar um clique para pedir a imagem número 2. Aqui, a imagem está num tamanho maior. Não é o máximo ainda, só que ela está num tamanho maior, ok? Então, você ampliou essa imagem. Você fez uma escolha. Além de fazer a opção por uma das imagens, você também teria a opção de pedir uma variação dessa imagem. Então eu gostei da imagem número 2, só que eu não quero exatamente ela, mas quero variações dela. Você poderia clicar no botão de variação, ok? Até aqui você já sabe, eu já tinha explicado isso anteriormente. A questão, pessoal, é que mesmo na imagem que você escolheu, você pode sugerir algumas variações. Tem 2 botões de Vary aqui. Um é uma variação sutil e outra é uma variação forte. Então você pode clicar nesses botões. Cliquei aqui em variação sutil. Eu não vou editar o prompt, mas se eu quiser eu posso mudar alguma coisa, tá bom? Para sugerir uma alteração maior. No caso eu não vou fazer e vou solicitar. Também vou solicitar aqui a variação forte, para que vocês comparem o resultado. Então, variação forte e não vou alterar aqui o prompt. Bom, agora vamos analisar o resultado. Tá aqui a imagem normal, a nossa imagem base. Aqui nós temos a variação sutil. Você pode reparar que a garota está na mesma pose, praticamente do mesmo jeito, mas tem uma variação ou outra, principalmente aqui. Você pode ver que tem uma planta a mais, aqui o cabelo dela está um pouco mais cheio, que o rosto dela está um pouco diferente. São modificações bem leves quando você escolhe a variação sutil. Agora, quando você escolhe a variação forte, olha o que acontece. A garota, inclusive, em algumas das imagens, trocou o lado para qual ela está virada. O cabelo também mudou bastante. Inclusive, né, parece que até um galho aqui no cabelo, alguma coisa assim. Você pode ver que houve muito mais variação. Esses botões são coisas que você tem que usar diariamente aí no seu dia a dia. Tudo vai da questão do seu feeling. Basicamente, você tem que entender que para ser bom no Midjourney, você precisa definir bem o que você quer e entender quais as maneiras mais simples de chegar naquele resultado. Seria com variações sutis ou com grandes variações. Tudo vai depender do seu prompt inicial. Se ficar muito longe do resultado, você vai usar variações mais fortes. Se o prompt já estiver quase dando o resultado correto para você, variações sutis, ok? Então, é basicamente isso. Bom, agora vamos utilizar alguns recursos mais avançados. Para ter acesso a esses recursos avançados, eu vou colocar o meu Midjourney na versão número 5.2. Por que isso, pessoal? Você pode notar que eu estou utilizando a versão 6 desde o começo dessa aula. Só que a versão 6 ela ainda não está completamente pronta.
ainda está em fase de alfa, teste. Então, para você mudar a versão do seu Midjourney, vai aqui um comando bem simples, que é o _settings. Colocou o _settings, dá OK. Vai aparecer um campo onde você pode alterar a versão do Midjourney, ok? Então, a versão que a gente vai estar utilizando, a gente vai tirar a versão 6 alfa e vai colocar a versão padrão atual. Dependendo de quando você está assistindo essa aula, pode ter mudado, ok? Então, você pode estar na versão 7 e 8 já, tudo depende. Vou colocar na versão 5.2, atualmente a versão padrão. Os outros campos a gente não precisa mexer ainda, tá bom? Depois eu vou explicar detalhadamente. Coloco aqui em ignorar mensagem e pronto. Agora eu estou utilizando a versão 5.2. Eu vou copiar esse prompt aqui, vou colocar /imagine, coloco o mesmo prompt e dou Enter. Só que dessa vez, a imagem será criada na versão 5.2, porque agora eu coloquei ela como padrão aqui para mim, beleza? Então vou esperar essa imagem ser criada e já volto para a gente acessar os outros recursos mais avançados, beleza? Bom, estou aqui com o meu resultado, você pode ver que já existe uma diferença da versão 6 para a versão 5.2. Tá tudo certo. Conforme a plataforma vai evoluindo, as versões vão ficando cada vez melhores. Beleza. Tá. O que a gente tem que entender aqui? Vou pedir o upscale de uma das imagens, tá? Eu vou escolher aqui a imagem número 4 e ele me deu o upscale. Reparem que, ao utilizar a versão padrão atual, que é a versão 5.2, eu tenho acesso a todos os recursos, tá bom? A versão 6 foi muito interessante para a gente ver aqui os testes de prompt e também para a gente aprender os botões básicos. Agora nós estamos nos botões avançados. Como o botão avançado, o que a gente tem? Além do botão de variação sutil e de variação forte, nós temos um botão de upscale 2x. O que é esse upscale 2x? Lembre-se, a sua imagem já deu um upscale disso para isso. Então ela era desse tamanho e agora ele está desse tamanho aqui. Ela aumentou. Eu ainda posso aumentar isso 2 vezes ou posso aumentar isso 4 vezes. Entenda, quanto mais você aumenta uma imagem, mais poder computacional você gasta. Então, se você utiliza a versão de R$55, que é a de $10, o plano básico, cada vez que você aumentar essa imagem, você vai estar gastando muita energia do seu Midjourney e pode acabar com o seu limite mensal. Se o seu plano é o de $30, R$155, você pode fazer isso de maneira ilimitada, ok? Então, isso aqui é um ponto negativo para quem tem planos básicos igual o meu, tá bom? Não vou criar aqui, porque basicamente só vai expandir ainda mais essa imagem, tá bom? Então isso aqui é uma coisa meio óbvia. E além desses dois botões de upscale, tem os botões de variações que vocês já conhecem, e tem também o botão de variar região. E aqui já é algo a se olhar com mais calma. Esse botão de variar região, você pode dar um clique nele, ele vai abrir uma nova caixa. Nessa nova caixa, nós temos opções de alterar algum aspecto dessa imagem, algum campo dessa imagem. Só que isso de uma maneira mais específica, porque aqui eu não estou clicando em um botão e falando me dê variações, aí clica no botão, botão, variações. Não, aqui eu consigo marcar exatamente onde eu quero a variação. Então, a gente pode fazer um teste aqui. Eu vou colocar uma marcação aqui no rosto, tá? Próximo da boca. Eu vou apagar o prompt inteiro e vou colocar aqui happy, seria feliz ou sorridente, alguma coisa desse tipo, tá? Vou colocar aqui happy e vou mandar criar. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo uma variação em um campo específico, tá? Então, o variar região aqui, vary region, ele significa uma variação específica, num campo específico, tá bom? Então, vamos aguardar aqui o resultado, ó. E tá aqui nosso resultado. Clicar em uma dessas imagens aqui, ó, você pode ver que agora a garota tá sorrindo. Ó. A imagem era assim, uma garota séria, só que como eu selecionei essa região aqui da boca e adicionei um prompt feliz, ela ficou assim. Então agora todas as imagens estão sorrindo. Vou até aumentar uma dessas aqui para vocês verem melhor. Ó. A imagem ficou assim. Então, isso aqui é um recurso extremamente útil, que é extremamente útil. Quando você está com a imagem quase pronta, só que algum detalhe você não gostou, você tira aquilo manualmente. Como você pode ver, eu não demorei mais de
30 segundos para fazer essa modificação. Certo, ainda temos alguns outros botões aqui. Vou começar primeiro pelos botões de baixo, que são os botões de seta. Os botões de seta são chamados de pan. Esse pan vem de panorâmico, ok? Panorâmico. Se eu der um clique aqui no botão que está apontando para a esquerda, a minha imagem vai ampliar para a esquerda. Vou mostrar para vocês, ó. Vou dar um clique aqui. O prompt é interessante você colocar algo que você quer aqui na esquerda. Então, vou colocar aqui background de floresta, ou seja, fundo de floresta, alguma coisa do tipo. Ok? Clico em enviar e aqui nós temos o nosso resultado. Reparem que a imagem era quadrada, ok? Depois você vai aprender um pouco mais sobre isso, mas a imagem era quadrada. Clique no botão para a esquerda, eu ganhei um campo à esquerda. Novamente, o Midjourney vai te dar 4 opções. Ó. Você pode ver, o prompt era fundo de floresta e está aqui. E eu posso fazer isso para todos os lados. Então, eu poderia fazer isso para cima, para baixo. Caso eu queira que apareça o corpo aqui da garota, que ele seja completo, posso ficar clicando aqui para baixo infinitamente e essa imagem será sempre ampliada na vertical, ok? Então, você pode fazer isso aí tranquilamente com as suas imagens. Aqui vai a terceira dica extra aqui do curso. Se você trabalha com o YouTube assim como eu trabalho, você pode ver que todas as capas eu faço aqui com o Midjourney. E olha que interessante, eu faço a imagem dessa maneira. Eu não coloco ela no aspect ratio 16:9, que seria o normal, né? O 16:9 é uma imagem horizontal. E o YouTube ele é horizontal. Se eu estou trabalhando com o Instagram, seria vertical. Mas o YouTube ele é horizontal, certo? Então eu crio a imagem normalmente. Quando eu termino a criação, eu simplesmente vou e dou um clique para a esquerda ou para a direita. Assim eu consigo ter a imagem no formato ideal aqui para o YouTube. Se você trabalha com alguma outra rede social, é interessante você saber qual o formato dessa rede social, porque com simples botões você pode encaixar ou não a imagem. Outro tipo de dica que vai economizar aí horas de trabalho para você, simplesmente por clicar em botões corretamente. E os resultados aqui, como você pode ver, são bem interessantes. Inclusive, se eu quiser um resultado desses, eu posso clicar aqui, por exemplo, a imagem número 4, ó, e posso continuar ampliando ela. Se eu quiser deixar essa imagem quadrada, eu ganho esse botão aqui, deixar quadrado, posso ampliar para a esquerda ou para a direita, ok? Ainda temos alguns botões que não foram mencionados na aula. São os botões de zoom. O que é o botão de zoom? Para ficar mais fácil, vamos voltar na nossa imagem inicial aqui. Os botões de zoom, eles basicamente vão dar zoom na sua imagem. Quando você não quer crescer a imagem para nenhum lado, você pode simplesmente crescer ela para todos os lados ao mesmo tempo. Isso é o zoom. Fica mais fácil de mostrar, então eu vou clicar aqui para vocês verem o zoom 2x, que é o zoom mais forte que nós temos atualmente. Lembrando que você pode customizar esse zoom também. Então, vou dar um clique aqui no zoom 2x. E a imagem será criada e eu já mostro para vocês. E tá aqui o resultado. Você pode ver que a imagem ela foi ampliada em todos os sentidos. Então eu dei um zoom na imagem. E olha que interessante, quando você trabalha com o Midjourney, esse zoom que ele dá na imagem realmente faz muito sentido. Tanto que ele deixa aqui, ó, inclusive algumas... Por a garota estar na floresta, né, ele deixa aqui algumas folhas, ó, de maneira mais embaçada aqui. Realmente ficou uma imagem bem legal, ó. Pode ver que tem folhas aqui caindo e a garota tá mais afastada. E é claro, sempre vai ter aquela variação, ó, em algumas imagens. Ela tá com os braços para dentro da roupa, algumas com o braço para fora. Essa aqui ela está praticamente com braços cruzados e por aí vai. Essas duas coisas que você acabou de aprender, elas são chamadas, por quem trabalha com criação de imagens por inteligência artificial, de inpainting e outpainting. Eu vou até digitar aqui, ó, para vocês verem, em maiúsculo. Inpaint. O que é o Inpaint, pessoal? O Inpaint é exatamente o que eu fiz quando eu adicionei o sorriso na garota. Inpaint é a capacidade de colocar algo a mais na sua imagem, ok? Aqui no Midjourney não se chama Inpaint. Aqui nós utilizamos a ferramenta de variação. Só que, lembre-se, dicas extras. Dica extra número 4. Esse adicionar de sorriso é chamado de inpaint, ok? Inpaint. Quando nós crescemos a nossa imagem pelas bordas, nós esticamos a nossa imagem clicando nos botões de pan, nós chamamos de
Outpaint, ok? Outpaint é aumentar a imagem para as bordas, ok? Lembre-se, o Midjourney vai te mostrar a ferramenta Vary, que é a ferramenta de Inpaint. O Midjourney vai te mostrar a ferramenta Pan, que é aumentar a imagem, mas o nome dela real é Outpaint. Lembre-se que o Midjourney utiliza seus próprios termos, mas quando você vai para algumas outras IAs, elas utilizam os termos que eu estou te falando agora, Inpainting e Outpaint. Isso no Midjourney, traduzido como Vary Region ou os botões Pan, ok? As setinhas. Bom, mais uma dica extra, se você estiver utilizando o Midjourney, você sabe fazer pelos botões, mas se estiver utilizando uma outra IA, você vai saber pelos nomes, Inpainting e Outpaint, ok? Dica muito útil, principalmente para você não virar refém de plataforma, ok? Eu não quero que você vire refém de Midjourney. É o melhor? É, mas se precisar usar outro, a gente vai usar outro, ok? Então, bora lá. Agora vamos falar, pessoal, sobre comandos. Existem alguns comandos importantes aqui no Midjourney. Primeiro comando, eu já dei uma prévia para vocês de como ele funciona, que é o comando Settings ou Configurações. Pode colocar aqui Settings, você pode até digitar ou escolher ele aqui na pesquisa, não tem problema. Dá um clique, aperta OK. E você vai abrir um campo de configurações. Ele é bem básico, tá? Algumas coisas que você mexer aqui pode mudar a sua imagem, mas não vai mudar drasticamente. Mas o que nós temos aqui? Primeiro campo. Nós podemos alterar as versões do Midjourney. Então a gente tem o modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4 e temos o primeiro Niji Mode, que ele é referente ao modelo 4. Então aqui a gente tinha um modelo realista e um modelo cartoonizado. E foi aqui que o Midjourney começou a brilhar, tá bom? Depois nós tivemos o modelo 5 e o Niji Mode do modelo 5, ok? Depois, Midjourney 5.1, 5.2 e agora temos a versão V6, que atualmente está em alfa. A melhor, na minha opinião, é a versão 5.2. Até agora ela é melhor que a 6, tá bom? Porque a 6 está em alfa. Só que depende muito do seu propósito com essa ferramenta, ok? Se você trabalha com ilustrações, por exemplo, no estilo de pintura aquarela para quadros, sei lá, pinturas. Pinturas, você vai escolher o Midjourney V4, que quando você imprime uma imagem do Midjourney V4, é o que mais tem aquele aspecto de quadro antigo, ok? Se você quer trabalhar com cartoon, talvez o Niji Mode V4 seja o melhor para você. Agora, se você quer trabalhar com um modelo um pouco mais avançado, que lembra os animes atuais de 2023, como por exemplo, para quem curte esse tipo de coisa, tem um anime bem legal que chama Kimetsu no Yaiba, ok? E ele tem uma arte muito bonita. A arte essa que tá aqui, ó, no Niji Mode V5. Então, pessoal, a questão é, o que que você vai fazer? Dependendo do seu objetivo, é mais interessante utilizar um modelo ou outro. Se você não tem um objetivo profundo ou está apenas começando, utilize a versão padrão. A versão padrão atual para você. Se for a versão 5, 6 ou 7, você coloca ela. Utilize a padrão, tá bom? Então a padrão aqui no momento para mim é a 5.2, beleza? Ainda nesse campo, nós temos algumas coisas interessantes para falar. A primeira é sobre esse comando chamado Stylize médio, alto ou muito alto. O que é isso aqui, pessoal? Quando você vê esse comando aqui de estilo, ele significa o quão bonita é a sua imagem, tá bom? Nós vamos testar isso aqui um pouco mais para frente. Interessante deixar no médio, tá bom? Mas quando você vê essa palavra stylize ou estilo, lembre-se que você está falando de beleza. E beleza é subjetiva, então eu deixo no médio. Nós temos também uma opção de Public Mode. Esse Public Mode significa que, quando você criar uma imagem, outras pessoas podem ver essa imagem. Essa opção é padrão e só no plano mais caro que você pode desabilitar, ok? Temos também a opção de Remix Mode. Essa tem que ficar ligada, por quê? Lembra quando eu troquei aqui o sorriso da garota? Eu só consegui fazer essa troca porque quando eu apertei para fazer a variação, ele abriu aquele campo para eu trocar o prompt.
Só é possível trocar o prompt se o Remix Mode estiver ativado. Nós temos também um botão de alta variação e um de baixa variação. Por padrão, você deixa no alta variação. Significa que cada vez que você pedir uma imagem variada, ela vai vir um pouco diferente. Inclusive, existem aspectos. Quão mais diferente você quer e quão menos diferente você quer. Então, essas coisas são muito subjetivas, ok? Se você quiser trabalhar tranquilo, copie essas configurações. Temos também os modos de criação. Temos o Turbo Mode e o Fast Mode e o Relax Mode. Qual que é a diferença, pessoal? Tirando o plano básico, todos os outros planos, eles permitem que você trabalhe no Relax Mode. O que o Relax Mode faz? Ele cria imagens de uma maneira um pouco mais lenta, mas ele não gasta a CPU, ok? Então você pode ficar criando, e o seu plano, basicamente, ele vai ser eterno, ele vai durar para sempre, porque você pode criar infinitamente no modo Relax. Quando você cria no modo rápido, quando a sua imagem sai ali em 20 segundos, 30 segundos, você consome CPU. Para eu te explicar isso melhor, você tem que entender que existe um prédio gigantesco com centenas de computadores que estão criando essas imagens para você. Se você ficar criando as imagens no modo rápido, você vai gastar muito poder computacional. E esse poder computacional é limitado, dependendo do seu plano. Como eu utilizo o plano básico, eu tenho um limite mensal, que eu vou mostrar para vocês. Se eu gastar todo esse limite mensal, acabou para mim. Se o cara utiliza o plano de $30, que é o de R$ 155, ele pode gastar todas as imagens rápidas. Só que mesmo assim ele ainda vai poder utilizar o modo Relax tranquilamente, ok? E a diferença do modo Relax para o Fast Mode é que no modo Relax você demora um minuto para criar a imagem, no modo Fast você demora ali de 20 a 30 segundos. Só essa diferença, tá bom? Eu já tinha falado isso lá na parte de se inscrever, de adquirir os planos. Se você tem o plano de $30, você pode criar infinito. Se você tem o plano básico, você só pode criar no Fast Mode. E como o Fast Mode acaba, você também não pode utilizar mais até renovar o seu plano mensal, ok? Temos também o Turbo Mode, que o próprio nome já explica o que ele é, né? É um modo que vai gastar muito mais CPU, muito mais energia computacional, só que vai gastar também mais ali do seu plano mensal, ok? Espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Muito disso você só aprende na prática, tá bom? Ah, quanto que uma imagem gasta? Quantas imagens eu posso criar? Bom, para você ter uma noção básica disso, você pode clicar aqui em barra info. Barra info vai mostrar todas as suas informações, ok? Aqui tem o meu plano, ó, ele renova dia 19 de janeiro, às 8 da noite, tá bom? Minha visibilidade é pública. Aqui mostra o quanto eu tenho ainda, 74% do meu plano eu ainda posso gastar. Aqui também mostra quantas imagens vai produzir. Isso aqui, cara, eu não tenho certeza, tá bom? Mas eu vou falar aqui, isso aqui estaca, tá? Então isso aqui é da minha conta durante muito tempo, tá? Isso aqui não é só desse mês, não, tá? Tem 7.000 imagens aqui, ok? Então aqui você tem uma base de quanto você pode criar por mês. Claro, depende da qualidade que você está criando, do modo de criação que você está utilizando, se é no Relax ou no Fast. Mas o que eu posso dizer para vocês? Siga essas configurações aqui e mesmo com o modo Fast você vai criar muita coisa mesmo. É absurdo o quão generosos eles são. E quando eu falo generosos, pessoal, é porque você está gastando R$ 55 para utilizar o melhor algoritmo de criação de imagem da atualidade e os caras gastam uma grana violenta para ter um prédio cheio de computadores, com milhares de computadores para fazer isso aqui rodar para você. Inclusive, até por isso eles ainda não têm uma plataforma externa, eles utilizam o próprio Discord, que é uma plataforma grátis. Você tem que entender aí o custo-benefício da coisa. É claro que eles estão ganhando dinheiro pra caramba, mas atualmente não tá ruim nem para o usuário nem para a empresa, tá bom para todo mundo. Essa é a minha opinião. Tem um outro comando muito interessante, tá, pessoal, aqui no Midjourney, que ele, na verdade, ele não é um comando, mas é uma função que a gente pode estar utilizando. Você pode clicar aqui nesse mais e enviar um arquivo. Então você pode enviar imagens para o Midjourney. Dá um clique aqui. Você pode entrar nas suas imagens ou aqui em Downloads, ou clicar em uma imagem aqui e vou abrir. Ó.
eu consigo enviar imagens para o Midjourney. Essa aqui é uma imagem criada também com algoritmo de inteligência artificial e eu enviei para o Midjourney. Bom, e qual é a finalidade de enviar uma imagem para o Midjourney? A finalidade é que você pode abrir essa imagem, clicar com o botão direito, copiar o link dessa imagem, digitar /imagine, colar o link dessa imagem e utilizar ela como referência para criar outras imagens. Então, utilizá-la como referência para criar outras imagens. Você pode fazer isso da mesma forma que eu fiz, e aqui você pode colocar também um prompt para complementar essa referência. Eu vou dar um prompt aqui de cartoon. Acho que nem vai ficar muito bom, só que eu vou colocar aqui cartoon, só para a gente fazer um teste. Apertei Enter e vamos ver o resultado. Como você pode notar, aqui tem uma garota na piscina, e o Midjourney vai utilizar isso como base, junto com o meu prompt, para estar criando algumas outras imagens. Então os resultados aqui foram esses, ó. Inclusive, olha esse terceiro resultado aqui, ó. É um resultado que chega a lembrar bastante esse primeiro. E é claro que vai depender muito do meu prompt. Como eu coloquei cartoon, as imagens aqui são sempre imagens de desenho, ok? Poderia ter colocado realista para ter um resultado mais semelhante com esse? Sim. Outra coisa que faria o resultado ser mais semelhante a esse seria a possibilidade de estar digitando tudo isso aqui. Então eu poderia colocar uma mulher branca, de olhos azuis, embaixo da piscina, com a cor do cabelo dela. Eu poderia digitar tudo isso e pedir para o Midjourney criar uma imagem como essa. Eu ia utilizar essa imagem como referência, mais o meu prompt descrevendo essa imagem para ter um resultado parecido. E outro comando que complementa isso é o comando describe. Você pode colocar aqui, ó, describe. E aqui você pode adicionar uma imagem. A imagem que eu vou adicionar é exatamente essa. Vamos lá. Selecionei a imagem aqui e dou Enter. E o que vai acontecer, pessoal? Ó, o Midjourney vai fazer uma leitura dessa imagem e vai me dar aqui 4 sugestões de prompts. Olha só, então se você tem dificuldade para criar o prompts, mas tem mais ou menos ali uma ideia do que você quer, você pode olhar na internet, achar uma imagem parecida com o que você quer, digitar aqui o /describe, mandar a sua imagem para o Midjourney e ele vai te mandar sugestões de prompts, ok? Vou pegar um desses prompts aqui, ó, vou copiar e mandar para ele. Eu posso fazer isso manual ou posso simplesmente apertar aqui no botão. Ó, eu vou querer o número 1, então eu aperto no botão número 1. Se eu quero o número 2, número 2. Eu vou clicar em todos aqui para a gente analisar todos os resultados. Vamos lá. Então, vai criar aqui essas 4 imagens sugeridas por ele. Vamos ver o resultado. E com o comando describe, nós temos aqui 4 opções de prompt que o Midjourney mesmo sugere para nós. E esses foram os resultados, ó. Essa é a nossa imagem inicial como base. E o prompt número 1 nos entregou essas imagens. O prompt número 2 entregou essas imagens, inclusive muito boas. Prompt número 3 entregou essas imagens aqui, também muito interessantes. E o prompt número 4 foi o que ficou mais diferente de todos, mas também tem uma terceira imagem muito boa aqui. E esses são os resultados. Então você pode ver que o próprio Midjourney consegue analisar uma imagem como base e criar um prompt interessante para você. Então é um recurso bem interessante para você estar utilizando aí no seu dia a dia. Outro comando interessante para você estar aprendendo a utilizar é o comando blend. Então você digita /blend e você pode fazer uma mistura de 2 imagens. Então você salva 2 imagens aí no seu computador, podem ser do Midjourney, do Google ou de qualquer outro lugar, e você vai fazer uma mistura dessas 2 imagens. Entenda que isso é meio aleatório, às vezes fica bom, às vezes não. Mas em alguns resultados pode ser até algumas coisas legais. É um comando que serve mais no estilo for fun do que para trabalhar em si, ok? Porque é muito aleatório. Mas vou mostrar aqui para vocês, ó. Pode ser essa mesma imagem, tá bom? E a segunda imagem pode ser essa daqui. Então você vê aqui que eu tenho a garota que está na piscina e um alien. Então eu vou misturar essas 2 imagens e analisar o resultado. Aperto Enter e será criada uma nova imagem com essas 2 bases, ok? Aqui está o resultado. Como você pode ver, fez uma mistura do alien com aquela garota que estava na piscina, ok? Esse é o comando blend. Feito isso, pessoal, a gente pode passar para alguns parâmetros do Midjourney, ok? Então aqui não vamos falar de parâmetros de imagem, como efeitos de iluminação, sombras, estilos de roupa e pintura. Não, serão parâmetros do Midjourney, parâmetros da ferramenta, ok? Então saiba a diferença.
Existem os parâmetros de imagem e estilos, ok? Mas também parâmetros da ferramenta. São algumas funções interessantes. Bora lá. Agora falando de parâmetros, tem um parâmetro aqui no Midjourney que se chama Aspect Ratio. Ele é conhecido por traço AR. E por que que ele é tão interessante? Por que que eu estou mostrando ele para vocês nesse curso? Esse parâmetro é o parâmetro capaz de definir a proporção da sua imagem. Se ela vai ser uma imagem horizontal para YouTube ou para você colocar aí de plano de fundo do seu computador, ou se ela vai ser uma imagem vertical para você utilizar no TikTok, no Instagram ou plano de fundo do seu celular. É claro que aqui eu estou dando exemplos sobre coisas mais sutis, mas dependendo da plataforma que você está utilizando, dependendo do que o seu cliente pediu, dependendo de para onde vai essa imagem, ela tem que ter determinadas proporções. Por padrão, o Midjourney cria as imagens no padrão quadrado, um por um, ok? Então aqui tem uma imagem quadrada, ok? Então 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, tudo isso é quadrado. E para a gente modificar isso, nós utilizamos o comando AR. E o que que nós colocamos depois desse AR? Você pode ver aqui no meu prompt ó, que eu coloquei um carro de Lego, AR 9 por 16. O 9 por 16 é uma imagem vertical. E entenda que ao escolher as proporções da minha imagem, eu vou estar fazendo com que essa imagem seja modificada, ok? Repare que aqui eu tenho alguns carros de Lego. Os carros, geralmente, são carros horizontais, ou seja, os carros são mais esticados na horizontal. Se eu coloco uma proporção de imagem vertical, o que que acontece com a minha imagem? Corto alguns pedaços do meu carro. Então isso aqui é uma coisa muito útil. Se eu pedir aqui no prompt a imagem de corpo inteiro de um ser humano, eu vou querer uma imagem vertical, porque o ser humano ele é alongado na vertical, correto? Se eu pedir aqui, por exemplo, a imagem de uma baleia, eu vou pedir uma imagem horizontal, porque a baleia ela é esticada na horizontal. Então depende muito do seu objeto central e da plataforma que você vai estar utilizando. Então aqui tem o exemplo do 9 por 16, aqui tem um exemplo do 4 por 3, ó, que é muito utilizado também. O 4 por 3 é uma imagem um pouco mais horizontal, tá? Só que ela também tem bastante verticalidade. Então, é um equilíbrio, ok? É um equilíbrio, não é igual, porque o horizontal aqui é maior do que o vertical, mas existe um equilíbrio. E existem várias proporções. Você pode pesquisar na minha biblioteca de prompts também, se você já é aluno, várias proporções, você pode pesquisar isso também no Google, em vários locais. Inclusive, os seus aparelhos têm proporções. O seu notebook tem uma proporção, o seu tablet tem outro, o seu celular tem outro, a sua TV tem outro, o seu micro-ondas tem outra proporção, a sua calculadora tem outra proporção, o visor do seu ar-condicionado também tem uma outra proporção de exibição de informações, ok? Outro bem interessante aqui, nós temos o 19 por 6, ó. Você vê que 19 por 6 para colocar a imagem de um carro, fica ideal, ó. Fica bem bonitinho. Temos um mais exagerado aqui, que seria o 1 por 8. Olha no 1 por 8, o que que aconteceu? O Midjourney criou vários carros enfileirados, ó. Olha que interessante. Tudo isso porque eu mudei a proporção, eu mudei o aspect ratio da minha imagem. Então você vê que o prompt é sempre o mesmo, só que como o aspect ratio vai mudar, o Midjourney vai tentar fazer alguma coisa diferente para as imagens criadas. Ó, tem aqui também o mais básico e o mais utilizado, o nosso 16 por 9. Esse aqui que é o que encontramos na maioria dos monitores de computador. Encontramos essa proporção também em celulares quando eles estão deitados. E essa aqui é a proporção do YouTube, ok? Então você pode ver aqui, ó, e caso eu queira fazer uma capa para o meu vídeo ou colocar essa imagem no YouTube, o que que vai acontecer? Eu posso simplesmente salvar ela aqui, mandar para o YouTube. O YouTube não vai colocar barras pretas nem na vertical nem na horizontal, porque essa é a proporção que aquela plataforma utiliza, ok? Então, se você subir uma imagem do Midjourney para o Instagram ou para o YouTube, ficar com barra preta ou ficar cortada é porque você provavelmente está usando a proporção errada. Para trocar a proporção, comando --AR com a proporção desejada, beleza? Outro parâmetro interessante para estar utilizando no Midjourney é o comando Stylize, ok? Vocês já viram ele ali nas configurações e tal, mas você pode fazer isso manualmente pelo seu prompt.
Esse comando, se você lembra bem, significa o quão bonita é a sua imagem. E aqui nós temos um problema, porque o comando bonito, ele pode ser interpretado de diversas formas. Cada um tem o parâmetro do que é bonito ou não. Eu, inclusive, me considero bonito, tá? Mas vocês talvez não vão achar um dia se virem a minha cara. Mas isso é muito subjetivo. Bom, então eu coloquei aqui no meu prompt Super Mario. E eu tive esses resultados, ó. Resultados básicos, tá? Do prompt no Midjourney na versão 5.2. Então isso aqui é um resultado básico. Se você fizer aí na sua casa, você vai ter um resultado parecido com esse. Se você colocar a mesma coisa que eu, vai ter um resultado parecido com esse. Se eu quiser deixar essa imagem um pouco mais feia aos olhos do algoritmo do Midjourney, eu posso utilizar o comando Stylize. Para utilizar esse comando, eu coloco --S e um número de 0 a 1000, sendo 0 feio, 1000 bonito, ok? Então aqui, Super Mario, só que agora com o estilo no mínimo, Stylize mínimo, que seria o 0. Então a imagem era assim, e agora eu crio imagens assim. Então você pode ver que são imagens bem mais simples, né? Então a gente concorda que a qualidade da imagem, no geral, no aspecto de beleza, a qualidade caiu bastante, ó. Essa aqui era a anterior. Tá, mas se eu quiser deixar essa imagem mais bonita, aí eu coloco --S e o 1000, que o 1000 seria o máximo de beleza para uma imagem. E o Midjourney vai me entregar esse resultado aqui. Reparem os detalhes. A imagem por si só, ela está muito bonita, mas ela tem muitos detalhes na cena. Essa imagem aqui também, ó, tem uma iluminação de fundo, fundo desfocado, várias coisas que as outras imagens não tinham. Algumas imagens, elas puxam mais para o realismo. Por que isso? Porque o Midjourney, como algoritmo, ele entende que imagens cinematográficas ou imagens mais realistas são mais bonitas do que imagens cartoonizadas. Então lembra que eu falei que o comando Stylize, ele é até um comando bom, só que ele é muito subjetivo. Para algumas pessoas, o bonito vai ser essa terceira imagem aqui. Para outras, gostam de coisas mais realistas, o bonito vai ser essa imagem aqui, desse encanador, ok? E para outras pessoas que, assim como eu, preferem um meio termo de tudo e que não confiam muito nesse comando Stylize, apesar dele ser um comando bem útil, a gente vai trabalhar aqui no meio termo, tá bom? Então aí você pode adicionar o comando ou não, tudo depende aí do seu propósito. Uma dica extra, mais uma dica extra útil, se estiver criando imagens realistas, é bem interessante adicionar o comando Stylize no máximo, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês. Outro comando bem útil para a criação de imagens seria o parâmetro de peso de prompt, ou image weight, ok? Então, esse comando, pessoal, ele é definido por dar peso nas palavras do seu prompt. Sim, isso aqui é um pouco mais avançado, mas é algo que eu quero que você saiba que exista. Eu tenho um prompt aqui que mostra uma visão frontal de uma casa padrão americana. A casa é verde e rosa. Esses aqui são os meus resultados. Vamos analisar com calma. Aqui nós temos uma casa rosa com telhados verdes. Aqui nós temos uma casa rosa no primeiro andar e o segundo andar ele é verde. Então, casa rosa e verde, ok? Aqui eu tenho uma casa verde com alguns detalhes rosa e aqui eu tenho uma casa rosa com alguns detalhes verdes. Então, o Midjourney, basicamente, ele fez o que ele sempre faz. Ele joga os dados baseados na minha descrição, no meu prompt. Então, uma casa americana, verde e rosa. Como eu não falei se o telhado tem que ser verde ou se o hall de entrada da casa tem que ser rosa, como eu não fui muito específico, ele só fez, beleza? Só que existe um recurso extra chamado de peso de prompt. A gente pode definir pesos para as palavras. Então aqui, reparem que o meu prompt ele ainda é igual, tá bom? Uma casa padrão americana, só que a casa ela é verde e rosa, só que eu coloquei um peso a mais no rosa. Para eu colocar esse peso a mais na minha palavra, eu coloco dois pontos e um número de 1 a 10. Você pode até colocar menos, tá bom? Você pode colocar 0,5, 0,8, só que funciona melhor de 1 a 10, pelo menos nos meus testes, tá bom? Então, fica como base. Sendo que o 1, ele é um valor maior do que nada. Então, repare que aqui eu tenho a casa é verde e eu não coloquei peso de prompt.
e rosa. E no rosa eu coloquei o peso do prompt. O que, que o Midjourney entende? Tá bom, eu tenho que criar uma casa verde e rosa, só que ela tem que ter mais rosa. E é exatamente isso que ele faz. As casas do resultado são todas verde e rosa, só que elas têm muito mais rosa na casa e muito mais verde no telhado, ok? Então esse é um recurso muito interessante para você estar utilizando. Ó. A maioria dos resultados apresentou a casa muito mais rosa. E detalhe que eu coloquei 2 pontos, 1, sendo que 1 é um peso de prompt leve, ok? É um peso de prompt leve. Eu posso aumentar esse peso de prompt para deixar minha casa mais rosa ou mais verde? Sim, você pode. Então aqui no meu terceiro teste, você vê que a casa ela é completamente verde, ela quase não tem rosa. E por que isso aconteceu? Porque eu coloquei o mesmo prompt, só que agora a casa é verde. 2 pontos, 10. Ou seja, um peso enorme para a palavra verde e nenhum peso para a palavra rosa. O resultado, quase não tem rosa nessa imagem. O Midjourney ainda tenta colocar um pouco de rosa, você pode ver que ele coloca aqui as escadas do hall de entrada e tal. Pelo fato de eu ter colocado tanto peso na palavra verde, a palavra rosa meio que ficou obsoleta no prompt. Então 10 seria um valor muito absurdo, né? Então você trabalharia sempre ali de 1 a 10, mas sempre com a preferência ali para trabalhar 1 a 3, 1 a 4, de 1 a 5, ok? Tudo depende do que você vai fazer. Então aqui está um exemplo de como medir aí o peso das palavras do seu prompt, ok? Entenda também que, mais específico que isso, você poderia colocar, por exemplo, uma visão frontal de uma casa padrão americana com um telhado verde e a estrutura da casa rosa, ok? Quão verde tem que ser esse telhado? Bom, coloca um peso de prompt. O quão rosa tem que ser essa casa? Bom, você pode colocar um peso de prompt. Então, aqui você já está num conhecimento avançado. Além de fazer uma descrição detalhada da imagem, você pode definir também parâmetros de peso para os seus próprios textos, para seus próprios comandos, ok? É um assunto bem mais complexo? É, mas pelo menos para essa aula eu preciso que você saiba que exista. E o porquê disso? A maioria das pessoas tem o problema de criei uma imagem, o olho da garota tá azul, só que tá um pouco cinza também. Tá, ou você escreve melhor isso para que o olho fique somente azul, ou você coloca mais peso no azul, de uma forma que esse azul vai sobrepor o que tiver de errado naquela imagem, ou seja, o cinza será ofuscado pela quantidade de azul, porque o azul você deixou mais pesado ali na construção do prompt, ok? Então são maneiras de resolver problemas que podem aparecer aí no seu dia a dia, ok? Bom, pessoal, e para finalizar essa parte de comandos aqui do Midjourney, tem mais 2 comandos que eu quero mostrar para vocês que, apesar de não serem muito utilizados, algumas vezes eles entregam resultados muito bons, ok? Só que eles são muito aleatórios, tá? A real é que eles são muito aleatórios. Eu preciso que você saiba que eles existam, mas não que você use eles hoje necessariamente, tá bom? O primeiro comando é o --W e o nome do comando é weird. Esse é o comando de estranho. O quão estranho a sua imagem pode ficar? Sim, realmente existe esse parâmetro aqui dentro. Novamente, um parâmetro subjetivo, ok? Você pode ver que aqui eu tenho um prompt chamado Uma Garota no Estilo Disney Pixar. E esses são os resultados. Inclusive, o primeiro resultado aqui, resultado incrível do Midjourney. Para criar essa imagem, eu utilizei o --, o W e o 100. O 100 é o valor mínimo de estranheza que você pode dar para essa imagem, ok? O valor máximo seria 3.000. Então, tem o resultado aqui com o valor máximo. Ó. Esse aqui seria o mesmo prompt que o anterior, só que agora utilizando o valor máximo de estranheza. Reparem que, na primeira imagem, tudo aqui parece muito com Disney Pixar, correto? Sim. Quando eu utilizei o comando estranheza no máximo, reparem que eu tive 2 resultados bons e 2 resultados realmente ruins. O primeiro resultado e o último, eles são muito ruins, ok? Então ficaram realmente estranhas, as imagens estão realmente estranhas. O meu segundo resultado, ele ficou mais ou menos, ele até lembra Disney, só que
não ficou tão bom. Só que o meu terceiro resultado ficou uma imagem incrível. E é isso. Por isso que a gente não usa muito esse comando. Porque o quão estranho a sua imagem deve ser é algo muito subjetivo. Mas, caso você queira saber, isso existe. É o comando --W e esse valor de estranheza vai de 100 até 3000, ok? Bom, e outro comando que você precisa entender que existe é o comando caos. O quão caótica é a sua imagem, o quão diferente do prompt essa imagem pode ser. Então a gente tem aqui novamente uma garota Disney Pixar normal com o comando caos no 0. Você pode ver os 4 resultados são geniais, ok? Então, quando a gente coloca o comando caos no máximo, essas imagens extrapolam, ela foge muito do que é o Disney Pixar e vai para outros rumos, ok? Então, é um comando caótico para você colocar nesse algoritmo. E esses aqui são os resultados, ó. Você pode ver que o mesmo prompt Disney Pixar, só que agora tem coisas completamente diferentes, ó. Tem uma mulher aqui com o rosto meio quebrado em porcelana, aqui tem uma criança, aqui também tem outra criança e aqui tem uma mulher comum, numa imagem basicamente realista. E o comando caos, ele vai de 0 a 100, sendo que 100 é um resultado muito distante do seu prompt original. Novamente, tanto o comando weird quanto o comando caos não são funcionais na maioria dos trabalhos, mas você precisa saber que isso existe. Quer deixar a sua imagem mais estranha ou mais caótica? Vocês têm esses dois comandos. --W para estranheza, --C para caótico. Sobre comandos, é isso. Tem muito mais coisa? Sim, mas aqui eu já te mostrei o básico que funciona e o avançado que pode ser útil na maioria dos casos, ok? Bom, agora eu vou te dar várias dicas extras para a criação das suas imagens. Começando com esquema de cores. Uma coisa bem interessante para suas criações são acertar as cores. E como você pode modificar isso? Nos seus prompts você pode colocar cores como, por exemplo, light color, que seriam cores mais claras, mais leves. Você pode colocar colorful no seu prompt para ter coisas mais coloridas. Você pode colocar também um tom pálido. Você pode colocar sépia, que seriam aquelas imagens com aquela cor mais bronze. Você pode colocar também escalas de cinza, grayscale. Então, novamente, você ter conhecimento sobre cores, iluminação, vai salvar muito as suas imagens, ok? Para quem está trabalhando com Midjourney ou cria imagens para algum tipo de trabalho que você executa, seja na internet ou fora da internet, saiba os parâmetros, estilos de cores, estilos de iluminação. Você pode também saber sobre gráficos. E quando eu falo de gráficos, seria a possibilidade de criar imagens, como por exemplo, em formatos de videogame, pixels de videogame. Exemplo, eu coloquei aqui um rei em 32 bits. O que significa? Seria a tecnologia utilizada pelos videogames que tem 32 bytes, ok? E o que acontece? Esse tipo de imagem é diferente de um videogame que tem, como por exemplo, sua plataforma em 8-bit. 8-bit tem menos qualidade que 32 bits. Então, a dica extra seria estudar. Estude os estilos artísticos, estude as cores, quais as funções das cores, estude estilos de sombra, o que é um efeito Rembrandt no rosto de uma pessoa, como trabalhar com sombras. Você pode utilizar também movimentos. Quais palavras o Midjourney precisa para colocar um trem em movimento? É claro que a imagem não está em movimento, mas aquele borrado de movimento também é capaz de ser inserido no Midjourney. Tudo isso é estudo. Estudo sobre arte, sobre fotografia, sobre iluminação, sobre edição, sobre criação de games. Olha o tanto de campos que você pode estudar simplesmente para estar criando uma imagem. E é claro, você não precisa saber tudo. Mas, por exemplo, se você está trabalhando com jogos, ter esse conhecimento aqui sobre as plataformas de 32 bits, 16 bits, 8 bits, isso aqui para você vai ser muito útil, ok? Talvez um efeito Rembrandt, para você que não está fazendo nada no estilo fotografia, não seja tão útil. E é claro que você não precisa saber sobre
todos esses campos de maneira muito profunda. Tudo depende do que você vai fazer. Para mim, esse conhecimento de saber do estilo da pixel art é 32-bit, ou se ele é 16-bit, se ele é 8-bit, bom, isso eu reconheço no olho, mas eu não preciso desse conhecimento. Reconheço porque eu gosto de jogar videogame, então isso para mim aqui já é meio que uma base que eu já carrego comigo desde sempre. No meu caso, eu utilizo mais para fazer as thumbs aqui do meu canal, para colocar ali nas páginas de venda do meu produto algumas imagens. Então, o conhecimento que eu preciso não é exatamente esse, ok? Eu tenho esse conhecimento, mas não preciso desse. O que eu preciso? De fotos mais realistas, de como personalizar cabelos, cores de olhos, expressões faciais. Tudo isso depende do seu propósito com a ferramenta, mas uma questão é clara: você vai precisar estudar, ok? Se você vai tentar criar lá uma mulher loira de olhos azuis, você vai ter que estudar. Estudar a anatomia humana, pelo menos o básico, para saber como que tem que ser, como ela é posicionada de maneira adequada na frente da câmera, quais as iluminações mais interessantes para colocar se essa mulher estiver, por exemplo, num sítio, se ela estiver numa montanha, se ela estiver numa floresta, se ela estiver numa praia, qual iluminação eu tenho que colocar? Não adianta eu colocar uma iluminação de neon numa mulher que está na roça, por exemplo. Que sentido que faz? Não faz sentido. E é isso o que vocês têm que entender. Muito disso vocês vão aprender nos vídeos aqui do canal, em outros criadores de conteúdo. Vocês vão aprender também em blogs de fotógrafos, pessoal que trabalha com edição de vídeo, com elaboração de cenário. Esse pessoal tem um conhecimento muito bacana para passar para vocês. E o legal é que você não precisa mais tirar uma foto para saber de fotografia. Você não precisa disso. O conhecimento que um profissional fotógrafo tem serve para estar utilizando aqui na criação de imagens com o Midjourney, ok? Aquele conhecimento também é útil para você. Talvez o seu conhecimento de criação de prompts e criação de imagens a partir de textos não seja útil para ele, mas o conhecimento que ele tem pode ser sim muito útil para você. Falando disso, agora a gente tem que falar também um pouco da perspectiva de futuro. Dei muitas dicas extras aqui sobre como você pode fazer e tal para criar suas imagens, o que você deve estudar, mas o que o Midjourney reserva para o futuro? Diferente do vídeo que eu fiz ano passado, do meu curso do ano passado, esse curso aqui, ele foi bem mais simples de ser produzido, porque o Midjourney já faz as coisas com muita facilidade. Hoje em dia os prompts não precisam ser tão elaborados, com pouco conhecimento você já consegue gerar muitos resultados, ok? E o que a gente vai ter no futuro com o Midjourney? A possibilidade de criar motions, que seriam imagens com leves movimentos, como por exemplo, imagina que eu consiga descolar esse rei dessa nuvem de fundo e dar um movimento simples. O nome disso é motion, ok? E o motion será possível com o Midjourney. Outra coisa para a qual o Midjourney trabalha arduamente todo santo dia é a possibilidade de criar vídeos. Então, esse mesmo conhecimento que você está aprendendo agora vai ser capaz de criar vídeos. Então, ao invés de eu ter uma imagem como essa, eu vou ter um vídeo nesse mesmo estilo, com esse mesmo personagem, só que em movimento. E é isso o que vocês têm que ficar atento. O conhecimento que vocês aprenderam hoje são extremamente úteis para o Midjourney, mas muito disso vai ser aproveitado para criar vídeos. Muito disso também já é aproveitado lá no ChatGPT. Se você ver o meu curso de ChatGPT, você vai ver que muita coisa do que eu te disse aqui agora também é utilizada lá. Porque a comunicação com o algoritmo é a mesma, é através de texto, através de prompts, ok? Então, esse é um detalhe muito interessante. E a gente tem que ficar sempre ligado na questão de produção de vídeos. 89% do conteúdo que está na internet é vídeos. E é claro que você pode fazer vídeo através de fotos, mas quando o Midjourney puder fazer realmente vídeos, o mundo vai mudar mais uma vez. E quando isso acontecer, eu quero que você saiba fazer isso aqui, ok? Eu quero que você já esteja preparado, beleza? Bom, pessoal, e por essa aula é só. Muito obrigado
a todos os 100 mil inscritos aqui do canal. Nós chegamos nesse número relativamente rápido, ok? Em um ano, 100 mil inscritos para mim é muita coisa, visto que esse canal fala de educação e inteligência artificial. Aqui a gente não fala de casa de aposta, não fala de polêmica, não faz clickbait sobre assuntos do momento, nem nada do tipo. Aqui nós falamos de educação. E um canal de 100 mil inscritos falando só de educação, cara, realmente é algo absurdo. Vocês são muito foda, ok? Outra coisa, queria agradecer a você que está chegando e também a você que é aluno do meu curso IA, o novo ouro da internet. Já são mais de 1000 pessoas matriculadas no curso, ou seja, atualmente eu tenho 1000 alunos, mais de 1000 alunos, o que para mim é algo muito relevante, muito útil. Bom, se você quiser ser meu aluno e aprender um pouco mais sobre inteligências artificiais, não só sobre Midjourney, porque Midjourney é só a ponta do iceberg. Existem várias outras inteligências artificiais que eu abordo dentro do meu curso. E a principal função do meu curso é te dar um caminho para ganhar dinheiro com esse conhecimento que eu estou te passando aqui. Afinal, esse conhecimento que eu te passei, você pode aprender em outros locais. Existem bons vídeos na internet sobre isso. Só que a rota que leva isso ao dinheiro, essa é a cereja do bolo, ok? Então, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu curso, sobre o meu trabalho, meu treinamento, o link está aqui abaixo na descrição e aproveite o preço promocional. Pelo conteúdo que é entregue e pelo preço que está hoje em dia, é um pouco desproporcional e em breve eu estarei ajustando, ok? Lembre-se que também que o curso é vitalício, então se surgir uma inteligência artificial bombástica com a possibilidade de colocar dinheiro no seu bolso, eu serei a pessoa mais interessada a fazer um módulo sobre ela no meu curso. Inclusive, se você já é aluno, fique ligado porque nesse mês vai sair um módulo sobre o Adobe Firefly, ok? Bom, mas por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.